Natureza jurídica dos recursos. Antes de mais nada, é interessante a gente saber o que é natureza jurídica, porque muitos, incontáveis, são os institutos em que você pega uma doutrina e está lá, natureza jurídica disso, natureza jurídica daquilo. Então, nós poderíamos definir natureza jurídica como tentar descobrir a essência daquilo, o que é aquilo no seu íntimo, no seu âmago. Então, aqui eu utilizo, então, inclusive, as palavras do professor César Fiuza, que diz: conhecer a natureza jurídica de determinado instituto é saber o que este instituto é, é conhecer sua essência. Então, é necessário saber a essência do recurso. Quando a gente fala do recurso, a gente estuda recursos, nós precisamos descobrir o que é um recurso, antes de saber os recursos, prazos dos recursos, mas o que é essencialmente, na sua essência, um recurso. Então a matéria recursal, para começar uma parte introdutória, ela é de ordem pública, ou seja, ela não pode ser alterada por convenção entre as partes ou por acordo. E em sua admissibilidade, os recursos serão regidos pelas leis em vigor na data da decisão recorrida, ou seja, vão valer as regras da data que está se recorrendo. Afinal de contas, os recursos eles são regramentos processuais, e os regramentos processuais se aplicam sempre daqui para adiante. Então existem três correntes doutrinárias que explicam a natureza jurídica dos recursos. A primeira corrente doutrinária é a que se consagra a majoritária. Ela entende a natureza jurídica do recurso, ela entende que o recurso ele é um desdobramento da ação de defesa. Então, o recurso é uma continuidade da relação jurídica que ainda existe, que ainda persiste. Agora, em outra fase, em fase recursal. Porque tem um inconformismo de uma das partes, ou às vezes de ambas as partes, com o provimento jurisdicional, ou seja, com a decisão que está se recorrendo, que foi obtida no primeiro grau, segundo grau, enfim, aonde você está se recorrendo, mas aquela relação jurídica vai continuar agora em uma fase distinta, via de regra, em uma instância superior. Então, para a primeira corrente doutrinária, o recurso é um desdobramento, é uma continuação daquela relação jurídica existente, né? E não a deflagração, e não o início de uma nova ação. Então é um prolongamento do direito de ação dentro do mesmo processo. Então é o mesmo processo que vai continuar agora em outra fase. A segunda corrente doutrinária, ela entende que o recurso é uma nova ação dentro do mesmo processo. Qual que é o argumento de ter uma ação dentro da ação, uma nova ação dentro daquele processo? O argumento, a defesa dessa corrente é principalmente o fato de que os argumentos são diversos, as pretensões são diversas, são diferentes as pretensões dos argumentos que são utilizados no recurso nessa nova fase recursal daquelas pretensões, daqueles argumentos que foram desejadas inicialmente na ação antes da decisão ser recorrida. Então aqui nós temos fatos novos, oriundos da sentença. Perceba, não são fatos do processo novos, são fatos argumentativos novos que vêm por culpa da sentença, que surgem por culpa da sentença. Afinal de contas, e aqui eu estou dando exemplo da sentença ou da decisão, seja ela qual for, um acordo, por exemplo, porque você vai atacar aquela decisão. Então aqui nós temos fatos novos oriundos daquela decisão, via de regra, uma sentença que está se atacando, mas pode ser uma sentença, um acordo, enfim. Por quê? Porque não mais apenas se atacam os fatos e argumentos da parte contrária, mas também vai se atacar os fatos e fundamentos proferidos por aquele que proferiu aquela decisão, seja um magistrado de primeira instância, seja um desembargador, seja um ministro, enfim. Então seria, segundo a corrente doutrinária, uma nova ação dentro da mesma ação, uma nova ação dentro do mesmo processo. Já a terceira corrente doutrinária é mais simples. Essa corrente apenas vê o recurso como um meio qualquer destinado a obter a reforma da decisão. Então, o recurso nada mais é do que um meio qualquer que você apenas utiliza para modificar a decisão que está se recorrendo. Beleza, pessoal? Um abraço.